Olá, eu sou Alexandre Mendonça de Barros, analista de mercado, e no Impulso Negócios de hoje nós vamos falar sobre o fechamento da safra do Hemisfério Norte. Bom, acho que tem dois aspectos que o mundo inteiro está debatendo e que eu acho super importante nós estarmos conectados. Primeiro, a percepção de que a safra do Hemisfério Norte fechou pior do que estava desenhado. Acho que esse é um ponto muito importante, porque de fato, especialmente na Europa e um pouco mais também nos Estados Unidos, os dados de safra sugerem um ano pior, né? Pior do que todo mundo projetava lá no começo do plantio. No caso da Europa, a seca foi extrema e ela prejudicou bastante, principalmente a safra de milho. Normalmente os europeus colhem aí 71 milhões de toneladas de milho, os números oficiais hoje trabalham ao redor de 55 milhões de toneladas, mas há consultorias europeias dizendo em até 52 milhões de toneladas, o que significa quase 15, 16 milhões de toneladas abaixo de uma safra normal. Se nós olharmos para o mercado de açúcar, isso também é verdade, a safra europeia de açúcar caiu bastante, de outros grãos, então de um modo geral é um momento bem ruim de oferta de grãos. Nós brasileiros já estamos detectando 2 vezes mais exportações de milho para o continente europeu para cobrir um pouco essa falta de produto que apareceu por lá. Segundo ponto na Europa, que nós já discutimos em outros encontros, a Ucrânia também tem uma produção menor, tanto de trigo, ao redor de 12 milhões de toneladas, que é bastante, né? A Ucrânia normalmente produz aí 32, 33 milhões de toneladas, vai colher aí uns 20, mas voltando ao milho, né, também foi muito negativo, né? Talvez nem tanto por um problema de quebra de safra, mas nós já sabíamos que a área plantada seria inferior por conta dos conflitos com a Rússia. Nós estimamos que há uma quebra de uns 12 milhões de toneladas também na Ucrânia de uma safra normal. E para complicar o quadro da Europa, a guerra voltou a pegar fogo, né? Novamente, aquele acordo que tinha sido feito entre a Rússia e a Ucrânia, intermediado pela Turquia, para que pudesse sair o produto ucraniano dos portos dominados pelos russos, eles agora novamente foram bloqueados. Então a mensagem principal é que a Europa vai precisar importar mais milho, deve afetar a produção de carnes da Europa, esse frio extremo que nós estamos vendo, com um custo de energia muito alto, os europeus estão tendo problemas na produção de carnes, o que deve induzir uma exportação melhor de carne do Brasil. Então, por outro lado, também aqui nós vamos ver uma demanda de grãos interessante acontecendo no nosso setor de carnes. Já nos Estados Unidos, eu acho que o grande destaque, né, nós já víamos uma situação há 3 meses muito negativa para as pastagens, o que vem afetando o abate de gado nos Estados Unidos. Já víamos um cenário muito ruim para o algodão, o que deve cair significativamente a colhida de algodão nos Estados Unidos. Mas a soja e o milho, até os últimos relatórios ali, até setembro, assim, a visão era que o USDA vinha falando em safras grandes, safras plenas, e os números de fechamento de safra sugerem uma quebra importante. No caso da soja, que se falava em 123 milhões de toneladas de soja, o último relatório sugere 117, uma quebra de 6 milhões de toneladas. Qual a implicação prática disso? As exportações americanas vão cair, os volumes de soja tenderão a cair nas exportações, fala-se em 56 milhões de toneladas. Eu, particularmente, acho que vai cair mais. Por quê? Porque os estoques previstos para o ano que vem de soja pelo governo americano nos Estados Unidos são de apenas 2 milhões de toneladas, que é baixíssimo. Então, na minha visão, o mercado americano não vai deixar sair tanta soja e ficar com o estoque tão baixo. O que significa que vai sim ter uma pressão sobre a compra dos estoques brasileiros de soja, né? Veja, quando nós olhamos para o milho, também houve uma redução importante na safra, né? O ano passado foram 384 milhões de toneladas, esse ano a última projeção 353 milhões de toneladas, estamos falando de 30 milhões de toneladas a menos, o que também sugere uma exportação fraca de milho nos Estados Unidos, né?
talvez na casa de 55 milhões de toneladas ou até um pouco inferior. Aqui tem um pulo do gato importante. O governo americano está com uma visão negativa quanto à produção de carnes no próximo ano, basicamente por uma leitura macroeconômica, né? Isso tem dominado muitos analistas no mundo. Aqui é um ponto diferente, muito diferente do cenário do ano passado. Tem muito analista importante no mercado internacional sugerindo que a desaceleração econômica do mundo vai induzir uma queda no consumo de carnes, principalmente, porque a renda do americano será afetada, a renda do europeu será afetada, os chineses estão desacelerando. Então, para alguns analistas internacionais, vai haver uma queda no consumo geral de carnes e, com isso, uma diminuição no consumo de milho para ração. No caso americano, eles estão prevendo uma redução de cerca de 10 milhões de toneladas, até 12, no consumo de milho para ração nos Estados Unidos, né? Mas veja que coisa importante, se essa hipótese estiver errada, as exportações americanas serão ainda menores do que os 55 milhões previstos no último relatório. Particularmente, eu acho mais provável que o consumo de ração não caia tanto, que aperte ainda mais os estoques finais nos Estados Unidos e as exportações sejam ainda menores. Então, gente, acho que tem, assim, para nós pensarmos na próxima safra brasileira, tem assim dois assuntos importantes para resumirmos aqui. Primeiro, há uma safra menor do que se previa, de fato enxugou. Segundo, nós vamos conviver aqui nas nossas conversas com essa leitura. Será que o consumo de alimentos vai desacelerar tão fortemente a ponto de afetar volumes de exportação, a ponto da China consumir menos? Eu não estou muito comprado nessa tese, mas eu quero ser muito sincero que é um grande assunto e internacionalmente muita gente acredita que vai ter essa desaceleração. No caso da China, acho que é o último ponto que eu quero mencionar, há um aspecto a ser considerado. A estratégia chinesa da Covid, de controlar a Covid, foi o lockdown, né? Foi fechar cidades. Nós tivemos semanas aí, 2 meses atrás, que tinham 300 milhões de chineses fechados dentro de casa. Há uma discussão se essa estratégia vai continuar. Eu li muitos relatórios, tenho conversado um pouco com pessoas que conhecem bem a China, e eles estão dizendo para a gente que há uma ideia de flexibilizar, né, começar a abandonar essa estratégia de controle da Covid via lockdown, que não deu muito certo, via fechamento, né, das pessoas em casa, e voltar mais para um caminho igual o nosso de vacinação, etc. Se isto acontecer, na minha opinião, nós veremos um aquecimento da demanda e não um resfriamento na demanda. Na verdade, no feriado agora, há pouco que os chineses encerraram o maior feriado da China, né, fica praticamente uma semana fechado, o nível de viagens foi baixíssimo, porque as pessoas não querem sair de casa e serem eventualmente presas num lockdown numa outra cidade, mas, surpreendentemente, o consumo de alimentos foi muito forte. Os estoques de suínos caíram bastante, os preços do suíno deram uma pancada para cima, e isso é uma excelente notícia para nós brasileiros, que veremos novamente a acelerar, eu acho, nos próximos meses, o consumo de soja na China, porque o estoque de suínos voltou a crescer. Então, o que nós precisamos ficar atentos, né, todos nós, para pensarmos no andamento da nossa safra, da comercialização, de um lado, acho que o mercado internacional nos ajudou, né, com uma safra menor no hemisfério norte. De outro lado, há uma dúvida quanto ao andamento da demanda futura, da procura por alimentos. Particularmente, eu não consigo ver um cenário tão negativo, mas é bom que todos nós tenhamos a consciência que essa opinião não é unânime e no mercado internacional há um pessimismo maior com o andamento. Então, vamos ficar atentos a esses movimentos. As oportunidades de bons preços aparecerão diante de nós, mas um mercado provavelmente com alta volatilidade. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Vamos juntos acompanhando o andamento da nossa safra.